Fala família Palmeiras, fala torcida Canta e Vibra. Bom pessoal, eu juro que eu odeio ter que vir aqui no vídeo e falar sobre arbitragem, né? Porque esse não é o intuito, né? O intuito seria vir aqui falar do jogo, né? Dos melhores momentos que aconteceu no jogo. Mas, infelizmente, o protagonista, né, disparado ontem do jogo foi a arbitragem, mais uma vez, né? Que vem acontecendo nos últimos tempos aí no Brasil. E a gente não pode admitir, né? Não tem como passar em branco isso daí, né? Até torcedores do próprio time deles, ontem em grupos, em páginas, né, admitindo, que a gente sabe que é difícil eles, né, admitir, né, e outros torcedores também de outros clubes. O que a gente viu ontem foi coisa absurda, né? A gente comparar o lance que aconteceu agora mesmo, domingo, final de semana, né, no jogo de São Paulo e do Fluminense, né, que parece que no lance que validou o gol de São Paulo, parece que ele estava até um pouquinho mais na frente, né? E foi válido. E ontem, um pouquinho atrás, invalidou. Qual que é o critério que usa? Não dá pra entender, né? Qual que é o critério a ser usado, né? E vamos falar a verdade, o seu Wilson ontem veio mal intencionado desde o começo do jogo, né? A gente já viu a pressão que foi lá fora, até aquela filmagem que passou no meio da torcida dos caras lá e tal, já pressionaram ali e tudo. E a gente viu, né? Muito mal intencionado, né? Não só pelo impedimento, não, que foi, claro, lá foi o ápice, né? Mas a gente viu também naquele lance de pênalti que ninguém fala nada, né? Parece que não, né? O VAR não tá nem aí, aquele lance do Evangelista lá que né, o jogador deles chega por trás, lá desloca o jogador dentro da área do Palmeiras, parece que não é nada, né? Aquilo lá não é falta fora da área? Se tiver jogo lá, o juiz não ia dar uma falta daquela lá? Tanto é que teve um lance ali depois que o Giai fez a mesma coisa, o jogador deles, tava de costas lá protegendo, ele chegou, né, deu um tranquinho, caiu, falta na hora. Né? Aí o Wilson apitou na hora, né? E lá não foi falta porque foi dentro da área, né? Então o VAR não tem que chamar, tá certo? Outra coisa, absurdo, né, aquela falta do Vitor Roque lá que o juiz pertinho ali, do 3 metros ali do lance, 4, é uma vergonha na entrada da área ali, né, quase em cima da linha, não dá aquela falta em cima do Vitor Roque, né? Então assim, é o jogo inteiro, né, mal intencionado, né, um monte de faltinha ali, não tem como, o que aconteceu ontem, infelizmente, né, a gente viu que foi um jogo equilibrado, né, falando um pouquinho do jogo agora, o Palmeiras não foi mal, o Palmeiras foi até bem, né, foi um jogo equilibrado ali, com a posse de bola praticamente 50% para cada lado. Finalizações, acho que o Palmeiras finalizou 11, eles 10, né? Um pouquinho mais. Então, assim, o resultado mais justo ontem seria o empate, né? Que é o que eu acredito que iria acontecer, assim, né? Depois do valido gol lá, já estava na reta final já do jogo. Né? A questão do lance do pênalti também, se a gente for ver, também é um pênalti meio que duvidoso, né? Vamos dizer assim. Né? Se não marca ali também, não ia dar nada. Você entendeu? É meio que, vamos dizer assim, os dois ergueu a perna, meio que interpretativo. Lá na hora ele viu de perto e não deu, né? E o VAR foi lá e mudou a opinião dele. E como que um lance desse, né, não existe, cara. Você tenta ver de todos os jeitos, todas as câmeras, você tenta entender qual que é o critério que é usado para anular um gol daquele lá. Não dá. É absurdo. Não tem como a gente não se revoltar. Né? Isso reflete até um pouco do Brasil, que a gente vê das coisas que tá acontecendo aí, né? Mudando um pouco o assunto aí, mas tem a ver, infelizmente, assim, na cara dura para todo mundo ver. É um absurdo o que tá acontecendo. Né? Então, assim, enquanto não tiver acho que a partir do ano que vem vai ter o impedimento semiautomático, né? Tá demorando demais, já devia ter faz tempo, né? Porque, olha isso daí. Na verdade, é absurdo. É absurdo. A gente fica até meio sem palavras para falar, porque. Né? E outra coisa, o Palmeiras na Copa do Brasil também está sendo muito prejudicado nos últimos tempos. A gente lembra no passado, com o mesmo Gomes, né? O jogo contra o Flamengo lá, que o Palmeiras, né, tinha feito 2-0 lá, que tava levando a decisão por pênaltis e foi anulado, mais ou menos igual, assim, questão de mesma linha. Eu acho que aquele lá estava um pouquinho ainda. De ontem menos ainda, estava um pouquinho atrás, né? Aquele lá estava praticamente a mesma linha, mas não dá para entender porque anula. 2022 contra o São Paulo, não sei nem falar, né? Os maiores, acho que num lance, três lances, roubo num lance só. Acho que foi o maior absurdo acho que eu já vi até hoje. Né? Aquele lance, aquela vez que, que o VAR de impedimento não estava funcionando, né? Que o Caleri saiu impedido, depois ele faz a falta no Gomes primeiro. Né? E depois o Gomes tromba com ele ali, o juiz da pênalti. Então, assim, foi 3 lances errados no mesmo lance. É isso aí. É o que tá acontecendo, Palmeiras. Não sei. Cadê o presidente? Vamos ver se o presidente não vai. Cadê? Ela gosta de vir tirar um sarrinho de vez em quando aí, perguntar se tá mais calmo. Manda ela. Cadê a entrevista dela agora? Tem que aparecer, né, filha? Se fosse o Paulo Nobre, se fosse o Gagliotti, com certeza já tinha, né, já tava falando algumas coisinhas aí. Mas estamos esperando, guardando ela dar alguma posição. E é isso. Saímos prejudicado e saímos com a derrota ontem no primeiro jogo, né? Das oitavas de finais. E agora sim, a gente, claro, tem totais condições de reverter o placar, mas a gente sabe que muda, né? Um pouco, o Palmeiras poderia vir com empate, né? Jogando, decidindo o Alisson, seria com certeza um resultado bem melhor, né? Agora a gente tem que buscar o gol a todo momento, né? Desde o começo, aquela pressão, a gente sabe que eles vão vir fechado, então assim, muda totalmente, né? Mas é isso aí. Infelizmente, tem que passar por isso, né? Por esses episódios aí no futebol brasileiro, né? Então assim, a gente tem uma tecnologia tão forte assim, mas parece que eles estragam, conseguem estragar,
sei lá. É incrível o que aconteceu ontem, mas é isso aí. Lembrando que o Palmeiras volta a jogar domingo agora contra o Vitória, né? 7h30 lá em Salvador, pelo 18º rodada do Brasileiro. E na quarta-feira que vem é o jogo de volta, aí o outro derby aí pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, beleza? Dá-lhe porco e avante palestra.